Capítulo 4. Em que persuade a que se guarde a regra, e 3 coisas importantes para a vida espiritual. Declara a primeira destas coisas, que é o amor do próximo, e o dano que causam as amizades particulares. Já vistes, filhas, a grande empresa que pretendemos ganhar, que tais havemos de ser para que, aos olhos de Deus e do mundo, não nos tenham por muito atrevidas? Está claro que temos necessidade de trabalhar muito, e ajuda muito ter altos pensamentos para nos esforçarmos a que o sejam as obras, pois, com tal que procuremos guardar perfeitamente a nossa regra e constituições com grande cuidado, espero no Senhor que Ele admitirá os nossos rogos. Não vos peço coisas novas, filhas minhas, senão que guardemos a nossa profissão, pois é a nossa vocação e aquilo a que estamos obrigadas, ainda que de guardar a guardar vá muito. Diz a nossa primeira regra que oremos sem cessar. Logo que se faça isto com todo o cuidado que pudermos, que é o mais importante, não se deixarão de cumprir os jejuns e disciplinas, e o silêncio que manda a ordem. Porque já sabeis que a oração, para ser verdadeira, se há de amparar nisto, que regalo e oração não são compatíveis. Nisto de oração é que me pedistes que diga alguma coisa. Em paga do que disser, peço-vos que observeis e leiais muitas vezes de boa vontade o que disse até agora. Antes de falar do interior, que é a oração, direi algumas coisas que são necessárias às que pretendem ir por este caminho. E tão necessárias são que, tendo-as, ainda mesmo que não sejam muito contemplativas, poderão ir muito adiante no serviço do Senhor. E é impossível, se não as tiverem, ser muito contemplativas. E quando pensarem que o são, estão muito enganadas. O Senhor me dê o seu favor para isto e me ensine o que devo dizer, a fim de que seja para sua glória. Amém. Não penseis, amigas e irmãs minhas, que serão muitas as coisas que vos recomendarei, porque, praza ao Senhor, façamos as que os nossos santos padres ordenaram e guardaram, que por este caminho mereceram este nome. Erro seria buscar outro, ou aprendê-lo a alguém. Alongar-me-ei somente em declarar 3 que são da mesma Constituição, porque importa muito, entendamos o muito, que nos convém guardá-las para possuirmos interior e exteriormente a paz que o Senhor tanto nos recomendou. Uma é o amor de umas para com outras. Outra, o desapego das coisas criadas. E a terceira, a verdadeira humildade que, embora a diga no fim, é a principal e as abrange todas. Quanto à primeira, que é amar-vos muito umas às outras, vai nisto muito, muito, porque não há coisa enfadonha que não se passe com facilidade entre os que se amam, e forte há de ser a coisa quando lhe causa enfado. E se este mandamento se guardasse no mundo como se deveria guardar, creio que aproveitaria muito para se guardarem os demais. Mas, em mais ou em menos, nunca conseguimos guardá-lo com perfeição. Parece que em demasia entre nós não pode ser mal. Traz, no entanto, consigo tanto mal e tantas imperfeições, que não creio o acredite senão quem tiver sido testemunha ocular. Aqui faz o demônio muitos enredos, que em consciências que tratam por alto de contentar a Deus, se sentem pouco e lhes parece virtude. Mas as que tratam de perfeição entendem-no muito bem, porque, pouco a pouco, tira a força à vontade e a impede que de todo se possa empregar em amar a Deus. E em mulheres, creio, deve ser isto ainda mais que nos homens, e causa danos muito notórios à comunidade, porque daqui vem o não se amar tanto a todas, o sentir o agravo feito à amiga, o desejar ter com que lhe dar prazer, o buscar tempo para lhe falar e, muitas vezes, para lhe dizer quanto lhe quer e outras coisas impertinentes, mais do quanto ama a Deus, porque estas grandes amizades poucas vezes vão ordenadas a se ajudarem a amarem mais a Deus. Antes,
creio que o demônio as faz começar por criarem partidos nas religiões. Quando é para servir a Sua Majestade, logo se conhece que a vontade não é levada pela paixão, mas procura ajuda para vencer outras paixões. E destas amizades quereria eu, muitas, onde há grandes conventos, que nesta casa, onde não são mais de 13, nem o hão de ser, todas têm de ser amigas, todas se hão de amar. Guardem-se destas particularidades por amor do Senhor, por santas que sejam, que até entre irmãos costuma ser peçonha, e nenhum proveito vejo nisso. E se são parentes, muito pior, é pestilência. E creiam-me, irmãs, que, embora isto vos pareça um extremo, nisso há grande perfeição e grande paz. E evitam-se muitas ocasiões as que não estão muito fortes. Se, porém, a nossa vontade se inclinar mais para uma que para outra, o que não poderá deixar de ser, pois é natural, e muitas vezes somos assim levadas a amar o mais ruim, se tem mais graças naturais. Tenhamos muita mão em não nos deixarmos assenhorear por aquela afeição. Amemos as virtudes e o bom interiormente falando, e tenhamos sempre um cuidadoso empenho em não fazer caso de tudo quanto é exterior. Não consintamos, ó irmãs, que a nossa vontade seja escrava de ninguém, senão daquele que a comprou com o seu sangue. Olhem que, sem entenderem como, se acharão presas a não se poderem libertar. Oh, valha-me Deus, as ninharias que daqui vêm não têm conta, e porque são tão miúdas, só quem as vê o entenderá e acreditará, não há para que dizê-las aqui. Somente direi que em qualquer uma será mal e, na prelada, pestilência. Em atalhar estas parcialidades é preciso grande cuidado logo desde o princípio, quando começa a amizade, e isto mais com jeito e amor do que com rigor. Para remédio disto é grande coisa não estarem juntas, nem se falarem, a não ser nas horas marcadas, conforme o costume que agora temos, como manda a regra, que é de não estarem juntas, senão cada uma na sua cela. Livrem-se, em São José, de ter casa de lavor, porque, embora seja louvável costume, com mais facilidade se guarda o silêncio estando cada uma de per si, e acostumar-se à soledade é grande coisa para a oração, pois este há de ser o fundamento desta casa e para isto nos juntamos. É preciso pôr o nosso cuidado em nos afeiçoarmos ao que a isto mais nos ajuda. Voltando ao amarmos-nos umas às outras, parece coisa impertinente recomendá-lo, pois que gente haverá tão rude que não se ganhe mútuo amor, estando em contínuo trato e vivendo juntas e não tendo outras conversações nem outros tratos, com pessoas de fora de casa e crendo que Deus nos ama, e elas a Ele, pois, por Sua Majestade, deixaram tudo? Especialmente porque, já por si, a virtude convida sempre a ser amada. Esta, espero que, com o favor de Deus, sempre a haverá nas desta casa. Assim nisto, não há, a meu parecer, muito a recomendar. Como há de ser este amar-se, e que coisa é amor virtuoso? Aquele que eu desejo haja aqui, e em que veremos se temos esta virtude que é bem grande, pois nosso Senhor tanto nola recomendou e tão encarecidamente a seus apóstolos. Quereria eu dizer agora um poucochinho conforme a minha rudeza. Mas, se em outros livros tão por miúdo o encontrardes, não tomeis nada de mim, que porventura não sei o que digo. De 2 modos de amor é o que eu quero tratar. Um é espiritual, porque parece que nenhuma coisa toca na sensualidade nem na ternura da nossa natureza, de modo a que lhe tirem a sua pureza. O outro é também espiritual, mas, junto com ele, vai a nossa sensualidade e fraqueza ou amor bom, que parece lícito, como o de parentes e amigos. Deste já fica dito alguma coisa. Do que é espiritual, sem que intervenha paixão alguma, quero eu agora falar, porque, em havendo paixão, vai desconcertado todo este concerto.
e se tratamos com moderação e discrição com as pessoas virtuosas, principalmente confessores, é proveitoso. Mas, se no confessor se perceber tendência a alguma vaidade, tenham tudo por suspeito, e de modo algum, por boas que sejam suas conversações, se tenham com ele, mas confessar-se com brevidade e concluir. E o melhor seria dizer, prelada, que a alma não se acha bem com ele e mudar. Isto é o mais acertado, se pode fazer sem lhe tocar na honra. Em caso semelhante, e outros em que, nas coisas dificultosas, o demônio poderia enredar e não se sabe que conselho tomar, o mais acertado será procurar falar a alguma pessoa que tenha letras, pois, havendo necessidade, dá-se liberdade para isso, e confessar-se com ele e fazer o que lhe disser naquele caso, porque, como não se pode deixar de dar algum remédio, poder-se-ia errar muito fazendo coisas sem tomar conselho, especialmente no que toca em prejudicar alguém. E quantos erros se dão no mundo por não se fazer assim? Deixar de lançar mão de algum meio não se sofre, porque quando o demônio começa por aqui, não é para pouco dano se não se atalha com prontidão. E assim, o que eu já disse para procurar falar com outro confessor é o mais acertado se houver disposição, e espero no Senhor que haverá. Olhem que nisto vai muito, pois é coisa perigosa e um inferno e dano para todas, e digo que não esperem a compreender que o mal é muito, mas logo no princípio o atalhem por todas as vias que puderem e entenderem, com boa consciência podem fazê-lo. Mas espero no Senhor que Ele não permitirá que pessoas que hão de tratar sempre de oração possam ter amizade, senão a quem for muito servo de Deus, que isto é muito certo, ou elas não têm oração nem perfeição, conforme ao que se pretende nesta casa. Porque, se não virem que ele entende a sua linguagem e é afeiçoado a falar de Deus, não lhe poderão ter amizade, porque não é seu semelhante. Mas se o é, com as pouquíssimas ocasiões que aqui haverá, ou será muito simples, ou não, há de querer desassossegar-se e desassossegar as servas de Deus. Já que comecei a falar disto, que, como já disse, é grande o dano que o demônio pode fazer e muito tardio em se dar a conhecer, e assim, sem se saber como nem por onde, se pode ir estragando a perfeição. Porque, se este tal quer dar lugar a vaidades por ele as ter, tem tudo em pouco, ainda mesmo para os outros. Deus nos livre, por quem sua majestade é, de coisas semelhantes. Isto seria o bastante para perturbar todas as religiosas, porque a consciência lhes diz o contrário do que diz o confessor e, se as constrangem a ter um só, não sabem que fazer nem como se sossegar, porque quem as devia aquietar e remediar é quem lhes faz dano. Bastas aflições destas deve haver em algumas partes. Faz-me grande lástima, e assim não vos espanteis que eu ponha muito empenho em dar-vos a conhecer este perigo.